Olha só, o Faroeste Brasileiro tá diferente hoje. Nós vamos debater alguns dos principais assuntos que vêm norteando a vida do brasileiro. Temas que decidirão a próxima eleição. Hoje vamos falar sobre segurança pública, eleições e o futuro político do nosso país. Então, vamos lá, vamos ao samba. A segurança pública continua no centro dos debates e é uma das maiores preocupações dos brasileiros. O avanço do crime organizado e a alta dos crimes violentos pressionam os governos por respostas efetivas. Nos últimos anos, as facções criminosas ganharam força dentro e fora dos presídios. Especialistas apontam que o problema está ligado a falhas no sistema prisional e a falta de fiscalização nas fronteiras. Diante disso, as opiniões se dividem. De um lado, defende-se o endurecimento de penas e mais rigor policial. Do outro, a defesa de investimentos em educação e políticas sociais para prevenir a violência. Vamos começar então aqui o nosso debate. Segurança pública continua sendo um dos temas que compõem aquela tríade quando a gente fala de política brasileira, que é de saúde, educação e segurança, são as principais queixas e dores do povo brasileiro há muito tempo dentro da nossa República, Coronel. E aí, dentro disso, a gente tem um amplo debate, tanto do ponto de vista da segurança mesmo, aquela estratégia, enfim, a técnica de combate ao crime organizado, mas também tem esse pano de fundo cultural a respeito de tudo isso, inclusive a questão, né, de que se esse jovem, por exemplo, quando a gente tem ali um jovem que entra para a violência, se esse jovem é jogado para a violência, se de fato os fatores sociais impactaram naquilo dali, ou se também tem o fator humano, né? A gente precisa dizer isso, né? Quando a gente está falando aqui de ciências sociais, a gente está falando do fator humano e tem aí essa imprevisibilidade. Quero te ouvir a respeito. Primeiro ponto, primeiro aspecto mais importante, violência nós não podemos atrelar à pobreza, especificamente. Eu faço até uma divisão da área de crime, eu começo até fazendo uma alusão ao ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa, que ele falava dos chamados crimes de sangue. Então, crimes de sangue seria o estupro, o roubo, o homicídio, e tem uma segunda espécie de crimes que são chamados crimes do colarinho branco. Enquanto o primeiro, regra geral, está voltado com os índices educacionais menores da sociedade brasileira, já o crime de colarinho branco, regra geral, quem faz parte dessa modalidade são pessoas que têm uma cultura mais elevada. Então, o crime não está atrelado à condição social, e sim ao indivíduo. Primeiro ponto que nós temos que atrelar. E hoje nós temos perspectivas que existam 90 organizações criminosas no Brasil, das quais o PCC tem em torno de 40 mil narcoterroristas, o CV 30 mil narcoterroristas, só que são 90 organizações criminosas no Brasil, inclusive o Trem da Arágua, que é uma instituição criminosa venezuelana, que atua no Brasil em 6 estados. Bellucci, eu quero também te ouvir a respeito desse caso do crime organizado. A gente tem agora esse novo fator, como muito bem apontado aqui pelo Coronel, que é justamente a classificação do Comando Vermelho, do PCC e de outras entidades, né, ali do crime organizado. A gente sabe que tem ramificações, né, essas são as duas principais, mas tem outras ramificações do crime organizado. A gente tem esse novo fator que é a classificação do Comando Vermelho e do PCC como movimentos terroristas, né, como terrorismo mesmo. Então agora deixa de ser só o narco-estado e passa a ser o narcoterrorismo. Quero te ouvir a respeito da sua perspectiva, a respeito justamente dessa classificação, inclusive o que isso significa para a imagem do nosso país de maneira geral, tendo em vista o deslocamento que está acontecendo aqui mais à direita da América Latina, enfim, a própria relação geopolítica, como é que o Brasil fica aí dentro disso tudo? Pois é, Gesiane, o que a gente observa é que pegou muito mal para o governo Lula, como você bem mencionou, a questão de se opor à classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas, porque de fato eles são, eles oprimem a população, eles mandam em territórios, eles obrigam a população a contratar determinados prestadores de serviço, oprimem mulheres efetivamente, né, cometem vários crimes sexuais, então eles praticam ali o terrorismo. É óbvio que não se trata de uma bala de prata, né? Não é essa classificação que resolverá os problemas. Enquanto houver aquelas comunidades, favelas, enfim, ali é um convite para que o crime organizado tome aquele lugar e se alastre. É a história do Rio de Janeiro
infelizmente, acaba sendo essa. E a gente observa que o governo Lula dá várias declarações nessa do terrorismo, ele chegou a falar, meus criminosos. Então, há um compromisso com os criminosos, né? De alguma forma, há um compromisso ali, uma proteção muito grande. Vide que estamos sob a égide da legislação chamada do campo progressista, que para mim é uma grande fraude, é marxismo, né? O marxismo como queiram chamar, e é o que vige até hoje, né? Esse excesso de garantias para criminosos, né? O tal do devido processo legal que não termina nunca. Então, assim, há até de alguma forma, um incentivo para o criminoso, que ele sabe que não vai acontecer nada. As quadrilhas, né? Os criminosos pegam vários menores de idade, que agora aprovou recente a diminuição da maioridade penal, que deveria diminuir ainda mais. Vamos falar a verdade aqui, de 14, 12, enfim, que não vai nunca recuperar a vida de quem sofreu. Eu queria pegar um gancho no que o coronel falou, no sentido que a esquerda ela combate muito no campo retórico os tais crimes de palavra, né? Crime de palavra. O que você falar é sempre, você tem que ir preso, não sei o quê. Só que agora os crimes de sangue, né? Esses não são combatidos. Esses daí não, porque ele é vítima da sociedade, enfim. Como que alguém a pessoa está lá numa pobreza extrema, enfim, e mata alguém, aquilo não é uma opção da pessoa, né? Não foi que a circunstância levou, óbvio que pode ter alguma coisa ali que favoreceu, né? Você está mais próximo a crime organizado, enfim, que ser cooptado com mais facilidade. Mas essa é a grande simpatia da esquerda por criminosos, e não é à toa que tem a tal da história da Ilha Grande, né? Que o Comando Vermelho, né? Foi ali junto com os presos políticos e tudo, né, coronel? Tudo começou a se desenvolver ali. O Comando Vermelho tem essa afinidade, né? E até vergonhoso para o Brasil essa situação do Rio de Janeiro, né? Além de vergonhoso, o que foi bom dessa classificação, Geisiane, foi que tirou muita gente do armário, né? Para falar, não, a gente vai combater. O Brasil não está combatendo o crime ali, não está. Tanto que essas organizações não param de crescer. E é evidente que se for lá o Trump, os Estados Unidos fizerem alguma operação nas favelas, o que eu efetivamente não acredito, e você tira os líderes, como, por exemplo, o Cláudio Castro chegou a fazer uma grande operação, ele subiu na popularidade na época, rapidamente, no dia seguinte, terão novos líderes, novos soldados do crime, e para fechar, os líderes não estão lá. Quem estão lá são os soldados. Os líderes estão em apartamentos, em Miami, enfim, outros locais, seja na Faria Lima, em qualquer outro lugar, os líderes não ficam ali, né? Ficam os executores ali, né? O diretor executivo do crime, vamos supor assim. Os líderes estão em outros lugares. Então, fazer uma limpa lá, eu entendo que quem está com fuzil realmente tem que ser combatido. Agora, você só vai gerar novas pessoas ali para pegar o fuzil no lugar e ficar ali dominando a região, né? Porque é o que tem para hoje, vamos colocar assim, porque você tem ali uma juventude ávida, né, por oportunidades, e tem ali o crime organizado falando, vem na minha que você vai ter arma, você vai ter sucesso com as meninas, você vai poder ter aqui um aspecto social maior da sua vida. E até essa questão do sucesso ela é completamente questionável, né? Porque, como você muito bem colocou aqui, quem fica mesmo na região é troco de café, troco de pão. Eles não têm uma grande ascensão financeira. Quem tem ascensão financeira, evidentemente... Ele tem o poder da arma, né? Ele fica com um fuzil, né? Exato, então... é um status ali de uma coisa, enfim, completamente boba. Uma falsa masculinidade, inclusive, em relação à exibição desses fuzis, enfim, um falso poder ali de força, enfim, de masculinidade completamente descabido. William, ainda sobre esse tema, o Bellucci levantou aqui, trouxe uma expressão boa para o debate, crime de palavra, né? Ou seja, a opinião foi criminalizada, embora não esteja no nosso Código Penal, mas a opinião foi criminalizada, infelizmente, tristemente, no nosso país. E isso, de certa forma, impacta também, porque você acaba desensibilizando quando acontece um crime real, como é justamente o crime organizado. Qual é a tua perspectiva em relação do impacto da Suprema Corte, enfim, de todo esse cenário do nosso país? De fato, Geisiane, a Suprema Corte, algumas decisões da Suprema Corte, do STF e do Judiciário brasileiro em geral, têm contribuído para o aumento da criminalidade no Brasil, sim. Porque quando você criminaliza a fala de alguém, mas você coloca como vítima da sociedade os grandes criminosos que sequestram, que matam, que dominam territórios, isso faz com que a criminalidade no Brasil de fato aumente. Então, quando eu falo de decisões do STF que tem prejudicado a população de bem, a população civil, o trabalhador que levanta cedo para ir, né, ganhar o pão de cada dia, e esse trabalhador não tem aquela sensação de segurança no Brasil, isso faz com que o país sofra nesse sentido.
Decisões do STF que têm contribuído, por exemplo, quando ele restringiu a atuação da Polícia Militar nas favelas do Rio de Janeiro, fez com que os bandidos que estavam lá fossem protegidos. E o Comando Vermelho, principalmente o Comando Vermelho, ele começou a levar, né, a tirar certos criminosos da Bahia, por exemplo, de outros estados brasileiros, e levavam para o Rio de Janeiro porque lá eles estariam protegidos, porque a polícia não podia entrar. Então lá, além de eles estar escondidos, muitos iam para lá também para serem treinados. Porque o Comando Vermelho, ele tem A gente acha que muitas vezes essas facções elas não são organizadas, mas elas são organizadas sim, porque o Comando Vermelho, por exemplo, eles recrutam, eles pegam aqueles jovens que serviram ao Exército ali com seus 18 anos e foram dispensados, e esses jovens eles sabem manusear armas, eles sabem desmontar, montar, limpá-las. Então eles pegam esses jovens que saíram do Exército e colocam ali para fazer parte da facção. E além de outras decisões, né, a gente lembra da fala do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que ele falou com todas as letras, tem vídeos, né, ele falou com todas as letras que deve haver no Brasil uma política de desencarceramento. Então eles colocam ali os bandidos, os criminosos que matam, que roubam, que fazem né, o terrorismo nas ruas, eles colocam como vítimas dentro da cadeia. Eles dizem que lá eles são maltratados, que lá eles não são bem alimentados. Mas e as vítimas, né? A mãe que perdeu o filho, a pessoa que parcelou um celular em 24 vezes, mas perdeu num roubo, num assalto. E essas vítimas, cadê os direitos humanos para essas vítimas? Então, dentro dessa política de desencarceramento entrou aquele plano Pena Justa, né? Que aí entra audiências de custódia, né? O criminoso ele vai lá, ele comete, ele vende drogas, ele rouba. E quando ele chega numa audiência de custódia, a juíza pede para, como houve o caso, né, lá no norte do país, em que a juíza pede para levar cafezinho para o criminoso porque ele estava com frio e ainda mandou desligarem um ar-condicionado. E se o ladrão, se o criminoso é réu primário, ele é solto no mesmo dia. Então, às vezes, né, coronel, a polícia vai lá, prende o ladrão. E quando a polícia prende o ladrão, a polícia ela pode levar um tiro, né? Ela pode sofrer um acidente, pode acontecer qualquer coisa com o policial. E vai lá, né? Arrisca a vida para prender o ladrão, o criminoso, para esse mesmo criminoso no outro dia chegar numa audiência de custódia e dizer que foi maltratado pela polícia e ser solto no mesmo dia, né? E o policial acaba indo para a corregedoria, enfim, sofre punições. Então, tá tudo errado, Geisiane. As leis no Brasil em relação ao crime organizado tem que melhorar e muito. Esse ponto que o William trouxe aqui, Luiz Arthur Nogueira, do Pena Justa, é bastante interessante porque ele foi lançado na gestão do Barroso, né? Quando o Barroso estava à frente também da CNJ, ali do Conselho Nacional de Justiça, ele estava bastante preocupado com o bem-estar dos criminosos. E aí, assim, criminosos de todas as categorias. Pode ser o ladrão da galinha e pode ser o cara que cometeu crimes hediondos. Ele estava bastante preocupado. E a época que o Silvio Almeida estava à frente da pasta dos direitos humanos, ele disse que faria uma espécie de tour nos presídios para entender ali, né, como é que estava a condição de cada preso do nosso país. Claro, não havia nenhum tipo de preocupação, como não há até hoje em relação aos presos políticos do 8 de janeiro. Mas, Luiz Arthur Nogueira, além disso, quero discutir aí de maneira geral sobre essa questão do crime organizado, mas quero também a pimentinha do Brasil, do ponto de vista do investimento. Bom, nos últimos anos, o nosso país já não tem o cenário mais favorável, mais agradável aos olhos dos investidores. E como é que fica, na tua perspectiva, classificação que aconteceu agora em relação ao crime organizado de terrorismo, se isso prejudica ainda mais? A gente tem recessão pela frente, enfim, talvez a gente tenha mais gestão petista pela frente, então são fatores que vão impactar ali diretamente no investimento do nosso país. Pois é, Geise, importante destacar que segurança pública é um tema econômico também. Países que têm segurança pública de forma respeitada, ou seja, violência baixa, que a população respeita a polícia, que a população reconhece que a justiça faz de fato justiça, são países mais desenvolvidos, têm crescimento econômico
maior, tem desigualdade menor, ou seja, há uma prosperidade econômica. Países em que a violência sai de controle são países que crescem menos, são países mais desiguais, ou seja, são países que economicamente são piores do que os demais. Isso dito, Geise, você quando colocou a questão aqui, me chamou a atenção a sua fala que diz o seguinte: as opiniões se dividem. De um lado, defende-se o endurecimento das penas e maior rigor policial. De outro, a defesa de investimentos em educação e políticas sociais. É curioso que, para mim, não são coisas excludentes. Acho que as duas coisas caminham juntas. Né? Em primeiro lugar, endurecimento da pena, para mim é fundamental. Por quê? Porque a impunidade alimenta a violência. A impunidade incentiva a violência. Vamos fazer um exercício prático aqui, Regiane, para a gente tentar entender se o crime compensa ou não. Imagine que a gente estivesse aqui numa reunião para tramar um assalto a uma joalheria. Tá? A gente vai no shopping center e vamos assaltar uma joalheria, uma estimativa ali, joias são muito valiosas, a gente vai conseguir ali uns 2 milhões de reais naquele assalto. Qual é a pergunta que a gente estaria se fazendo? Qual é o risco primeiro da gente ser pego pela polícia? É alto? É baixo? Depende do estado? Depende da região? Se a gente for pego, qual é a chance da gente ser condenado? Qual seria a pena? E de fato, quanto a gente cumpriria dessa pena? São perguntas importantes, por quê? Porque se a bandidagem concluir que vale a pena se arriscar para ganhar 2 milhões de reais, porque talvez não seja pego. Se for pego, talvez não seja condenado. Se for condenado, talvez a pena seja baixa. E mesmo se a pena existir, talvez você não cumpra a pena inteira, talvez valha a pena você correr o risco de fazer o assalto. E é isso que muitos bandidos pensam. O crime compensa. E não pode compensar. As pessoas têm que pensar 30 vezes antes de cometer um crime, imaginando que eu vou ser pego, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado e eu vou ser encarcerado. Portanto, não vale a pena. Em países em que o crime não compensa, obviamente a violência é mais baixa. Em países como o Brasil, em que o crime normalmente compensa, as pessoas assaltam com um revólver na esquina, um celular. Por que a pessoa se arriscaria a assaltar alguém com um celular, a mão armada, por causa de um celular, um tênis que seja? Porque sabe que não vai acontecer nada. Essa que é a grande verdade. Então, o endurecimento da pena sim é importante, o maior rigor policial sim é importante. Agora, isso não exclui investimentos em questões sociais e principalmente, Geise, educação. A única forma da gente dar condições de igualdade para todo mundo começarem suas vidas e poderem prosperar é você dar educação igual e boa para todo mundo. Só que nós temos um país tão desigual que na largada já é desigual. Quem estuda no colégio particular tem um nível de educação, quem estuda no colégio público tem outro nível de educação. Quando essas crianças crescem e chegam no mercado de trabalho, olha a desigualdade. Como é que elas vão concorrer? Não há concorrência. Quem estudou numa escola boa já sai na frente, quem estudou numa escola ruim fica muito atrás. E aí muitas vezes essa pessoa desestimulada, ela é o quê? Fisgada pelo crime. Claro que isso não justifica a pessoa ir para o crime, mas evidentemente que o crime fica mais sedutor na medida que ela não vislumbra nenhuma expectativa de futuro. E essa expectativa de futuro só existe, Geise, se nós investirmos em educação. Boa, Luiz Arthur. O Bellucci pediu a palavra. Eu só queria complementar uma coisa, porque eu vejo muita gente da direita falar de uma necessidade de uma reforma ampla do Judiciário, Ministério Público, e de fato é necessária. Agora, se houver essa tal reforma sem a responsabilização desses agentes de Estado que atuam em prol de uma agenda, exemplo, juiz que deu a decisão multando ou condenando à prisão os pais que faziam homeschooling, promotores que atuam o dia inteiro a favor da pauta woke identitarista. Sem uma responsabilização desses agentes de Estado, qualquer reforma tende a ser desidratada ao longo do tempo, porque eles já demonstraram que o que não é tão importante ganhar a eleição, evidentemente, mas é muito mais importante você ter o poder ali na sociedade, que é o que a esquerda tem. Independente de ganhar a eleição, eles impõem a agenda, principalmente essa agenda identitária, que é o que mais está em alta, por conta de terem essas instituições. A linguagem deles é que é usada. Se você entrar no Ministério Público, tribunais do trabalho, tribunais estaduais, câmaras municipais, câmaras estaduais, todo santo dia tem um normativo novo, o woke, identitarista, pró-mulher, pró-negro, pró-isso, pró-indígena, pró-aquilo, e eles não falam de outro tema. Então, a tendência é o tema escalar cada vez mais
Até porque essas pessoas e essas instituições, eles precisam escalar o tema até para justificar a própria existência, né? Porque se falar a verdade, o Brasil não é um país racista, não é um país homofóbico, não é nada disso. Claro que você tem casos pontuais que as pessoas respondam por isso, no meu entendimento, na área cível, né? Indenize e pronto. Agora, como precisa justificar a existência, eles vão escalando cada vez mais. A gente nunca vai ver o Ministério da Igualdade Racial ou das Mulheres, enfim, falar diminuir o caso de racismo, diminuir o caso de violência contra a mulher. Nunca vão falar porque o próprio Ministério vai perder importância. Só que isso irradia para as câmaras estaduais, municipais, tribunais de justiça, que é impressionante, os tribunais eles criam normas o tempo inteiro, criam espaços, criam isso, criam aquilo. Então, se a direita não entender isso e continuar usando essa linguagem da esquerda, a tendência é que a direita continue sendo muito forte nas eleições e depois que ganha a eleição, volta tudo para a linguagem, para o campo da esquerda. Fora que você levantou esses pontos, essas cotas todas circula muito dinheiro. Se a gente for pensar, por exemplo, no fundão eleitoral dentro dos partidos políticos, essa mobilização toda que existe não é com interesse de participação das mulheres, dos negros, enfim, do cara que é azul, do cara que é roxo. É só para aumentar o fundão e tem que os partidos acabam não cumprindo essas cotas, tem uma dificuldade. Isso. Depois eles votam uma lei para perdoar as multas que eles se dão. Então, exatamente. E a coisa segue. Eles autorizam uma anistia para eles mesmos. Próprios, exato. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. A criminalidade e a violência seguem pelo segundo mês seguido como a maior preocupação dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa What Worries the World. Eu gastei todo o meu inglês agora, meu CNA valeu a pena, da IPISOS é a pesquisa. 47% dos entrevistados apontam a insegurança como principal problema do país. O índice deste mês, de junho, ficou estável em relação ao mês de maio, mas na comparação com o ano passado, houve um salto de 7 pontos percentuais na percepção da violência. Para ajudar a entender esse cenário, outra pesquisa do Datafolha revela que 4 em cada 10 brasileiros sofreram algum tipo de crime nos últimos 12 meses. Que é justamente isso que a gente estava falando aqui, né, Coronel, em relação a esses assaltos que a população sofre por causa de um celular. Hoje em dia todo mundo sai no mínimo com R$1.000 na mão, que é o que custa ali em média o celular, né? Então o tempo todo você está correndo o risco de ser assaltado. Tem a questão dos latrocínios também. As pessoas às vezes acham que isso é um crime, de repente, de uma escala um pouco menor. Tem até aquela fala do Lula bastante famosa, né, que os meus
meninos roubam um celular para tomar uma cervejinha e eu não vou prendê-los, mas tem também essa relação com o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, então é um problema bastante grave. E eu quero ouvir também, tô achando vocês muito comportadinhos hoje, então eu quero ouvir também a respeito da questão da política social em si, e aí uma pergunta bem capciosa, se é realmente uma questão social do ponto de vista de incentivos da máquina pública, como educação, enfim, como uma região mesmo ali, um ambiente melhor. Claro, a gente sabe que nós somos afetados também pelo meio, mas se também tem o fator, e aqui desculpem o bom português, da falta de vergonha na cara, porque a gente também não pode ignorar aí que, infelizmente, há essa imoralidade. Se não houvesse essa imoralidade, pessoas com bastante poder aquisitivo não estariam envolvidas em crimes de corrupção, que nada mais é do que roubo, né? Roubo ali que pode acarretar a outras coisas. O Coronel também tem uma dica aqui pra gente, quer falar a respeito. Então, Coronel, por favor, passo a palavra a você. Bom, nós, aproveitando a temática segurança pública, eu tive a oportunidade de escrever um livro-revista sobre a Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar e o nascimento dela. Ela nasceu no ano de 1970 em decorrência do extremismo de esquerda no Brasil, né, que existiam muitos atentados com bombas, sequestros de embaixadores, enfim, muitas mortes. E o Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar nasce nessa situação. E eu aproveito também para fazer um panorama dos anos 60 e 70 no Brasil, porque isso não é muito falado no Brasil, que, por exemplo, pessoas comuns foram mortas pela extrema esquerda. Isso não é comentado, são 118 pessoas que morreram. E 20% delas eram soldados, por exemplo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pessoas simples. E o detalhe mais importante, normalmente os terroristas faziam parte das classes A e B, porque eram universitários, ou seja, eles eram os oprimidos. E os opressores, soldados da Polícia Militar, faziam parte das classes C e D. Então tem todo esse diferencial nessa revista, que é gratuito, e também tem o formato na mídia digital. Boa, boa. William, quero te ouvir a respeito, então, segurança pública. Tá aí essa questão de ainda ser um dos medos dos brasileiros. Enfim, o crime, o latrocínio. Quero te ouvir especificamente da minha pergunta capciosa. É uma questão social ou tem também o fator, de novo, desculpem aqui a audiência bom português, da falta de vergonha na cara? Eu acho que é a segunda. A falta de vergonha na cara, Geisiane, porque essa é uma opinião pessoal minha. Por que eu penso isso? A gente vai falar depois, né? Eu acredito que a gente vai falar da falsificação da carteirinha de estudante, né, que foi uma matéria que eu escrevi agora para essa edição da Revista Oeste, a edição passada, que é a farra da meia entrada. Quando eu fiz essa reportagem sobre a farra da meia entrada, né, sobre a carteirinha de estudante, eu comecei a descobrir ali, de acordo com a investigação, que há muitas entidades que falsificam esse documento. Só que se a gente pode citar o nome de alguma dessas entidades ou não? Pode. Tem uma, por exemplo, que se chama STU. Tem uma que se chama UEM, União Nacional Estudantil. Alguma coisa. A UNE não, mesmo? A UNE não. UEM. UEM. Ah, tá. E, enfim, essas entidades, elas falsificam porque tem gente que tem mercado. Tem demanda. Tem demanda. Depois que eu escrevi a reportagem, no próprio Instagram ali da Revista Oeste, eu comecei a ler os comentários ali de um vídeo que eu fiz sobre a matéria, e as pessoas normalizando. Eu faço mesmo porque as entradas estão caras. Aí pessoas vieram conversar comigo e me mostravam, essa carteirinha aqui é falsa, eu tenho a carteirinha falsa. Com orgulho! Com orgulho! Né? Mas o que essas pessoas não sabem é que se é uma farra de meia entrada, né, se um produtor de shows ele precisa separar ali uma cota para a meia entrada, então o que esse produtor ele vai fazer? Se o show ele custa R$200 e ele vê que a maioria vai pagar a meia entrada, ele coloca esse show, ele coloca o preço, né, ele aumenta esse preço para R$400, ele dobra o valor. Então, no fim, a pessoa que falsifica, ela não vai estar pagando a meia entrada, ela vai estar pagando a entrada inteira. E a pessoa honesta vai estar pagando o dobro. Sim. O dobro. Então, assim, é falta de vergonha na cara, né, do pessoal que falsifica e que compra. E isso acontece também na criminalidade.
Porque assim, Geisiane, o meu pai, eu vou dar um exemplo do meu pai, até vou mandar um beijo para ele aqui. O meu pai, ele nasceu no interior do Paraná, na roça. O meu avô, o pai do meu pai, o meu avô, ele abandonou a família. Ele, saiu de casa e deixou a minha avó cuidando dos filhos. Só que o meu pai, ele viveu uma pobreza extrema. Né? Ele não tinha cama para dormir. Ele dormia em cima de mato. Ele cresceu assim. Quando meu pai, ele fez ali os seus 14 anos, ele precisava fazer o 2º grau. Naquela época era o 2º grau. Só que na cidade dele não tinha o 2º grau. Então ele mandou uma carta para o pai dele e pedindo para ir para Foz do Iguaçu para poder fazer o 2º grau, estudar o 2º grau. O pai dele disse, venha. Quando ele chegou em Foz do Iguaçu, o pai dele, em vez de colocá-lo para estudar, colocou para trabalhar. E enviou o meu pai, com 15 anos de idade, para Santa Catarina. Então, meu pai, sem estudos, viveu numa pobreza extrema. Minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó, ela sofreu problema de alcoolismo. Só que meu pai, ele foi para Santa Catarina, ele trabalhou duro. Ali conheceu a minha mãe, formou a família e continuou trabalhando duro. Né? Nunca faltou alimento dentro da minha casa, Geisiane. Por mais que fosse só arroz, tinha semanas que a gente comia arroz, feijão e carne moída todos os dias, mas a gente tinha, porque o meu pai ali, ele trabalhava ou de servente de pedreiro, ou de pintor, ou de ajudante de eletricista, ou de encanador, ou colocando lajotas na rua. Ele batalhou. Né? Então, usar a pobreza, usar a questão social como desculpa para a criminalidade, isso não cola, até porque a maioria das pessoas que moram em comunidades são pessoas de bem e trabalhadoras. E trabalhadoras. Pessoas que levantam cedo. Mães que às vezes perdem o seu filho para as drogas, é aquela mãe que trabalha lá de diarista, empregada doméstica, enfim. São pessoas de bem. Então eu acho que essa questão social, você é socióloga, eu acho que você pode explicar muito melhor isso, entende muito melhor do que eu. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é falta de vergonha na cara. Boa. Reis, essa questão da carteirinha a gente vai discutir agora ou depois? Não, mas se você quiser apimentar aqui, pode falar. Eu queria, porque é o seguinte... Vamos lá. Esse é um tema muito bom, porque assim, o que o William falou, ele tem toda a razão. A verdade é que no mercado já se cobra o dobro de todo mundo. Ponto. Luiz Arthur Nogueira, deixa eu incrementar então aqui, a gente tinha isso preparado, já passo a palavra a você, porque aí a gente já contempla aqui tudo e a gente toca esse barco. Porque a meia entrada é um direito garantido por lei, mas uma investigação revelou que o benefício virou alvo de fraudes. Carteirinhas de estudante falsas são vendidas facilmente na internet por preços baixos e sem exigir qualquer vínculo com escolas ou faculdades. O golpe prejudica quem realmente precisa do desconto, gera prejuízos para o setor de eventos e acende um alerta sobre a falta de fiscalização. Agora, especialistas discutem como combater esse mercado ilegal sem prejudicar os direitos de milhões de brasileiros. Essa reportagem completa, como muito bem trouxe aqui o nosso querido William, está na edição 327 da Revista Oeste. Está aí na tela para vocês, então, a farra da meia entrada, reportagem exclusiva aqui para a nossa audiência, para os nossos assinantes da nossa Revista Oeste, que foi aí preparada, feita com muito carinho e profissionalismo pelo nosso querido William. Agora sim, Luiz Arthur Nogueira. E não se esqueça, hein? Depois tem a pergunta capciosa sobre a falta de vergonha na cara. Que tem a ver com isso, no fundo, né, Geise? A reportagem do William está brilhante, é uma farra mesmo. Eu só discordo do ponto de vista econômico dizer que o setor de eventos tem prejuízo. Eu não conheço ninguém que não cobre o dobro do que cobraria. 100% dos cinemas cobram o dobro do ingresso. Teatro cobra o dobro, show cobra o dobro, porque já sabe que 95% vão pagar meia entrada. Então, trouxa é os 5% que não tem meia entrada. Essa é a grande verdade. E esse trouxa, ele é estimulado a comprar carteirinha ilegal. Moralmente está certo? Óbvio que não, mas as pessoas também estão cansadas de ser trouxas. Vamos lá, Geise. O estudante paga meia. O universitário, que também é um estudante, paga meia. O professor paga meia. O aposentado paga meia. Em algumas cidades, o funcionário público paga meia. Se você tem o cartão Black Multi do Banco X, você paga meia. Se você assina a internet, não sei das quantas, você paga meia. Se você é sócio do clube de compras, você paga meia. Então, se você não paga meia, você é um trouxa. Sou eu essa, hein? Eu não sabia. Você é um trouxa. Você é um trouxa que não tem o cupom para pagar meia. Porque todo mundo paga meia. E vou além, William. Você não precisa ter carteirinha para pagar meia. Porque você vai entrar na internet, você vai comprar o ingresso e vai dizer que você tem a carteirinha. E o cara que está na ponta não vai fiscalizar.
Você vai... Então, é uma hipocrisia isso. É uma lei ridícula. Tem que acabar com essa lei. Porque o mercado já se ajustou à lei e cobra o dobro. Então, se o cinema custa 100, na verdade o ingresso deveria custar 50 e ninguém paga meia, coisa nenhuma. Todo mundo vai pagar 50. Não, aí inventou essa história de meia entrada, que em algum momento pode ter feito sentido. Hoje não faz sentido nenhum. Todo mundo paga meia, exceto o trouxa. Essa que é a grande verdade. E aí criou-se o mercado paralelo, que o William muito bem denunciou, das carteirinhas falsas. Mas vou além, não precisa de carteirinha falsa. Você entra lá, coloca que você tem meia, é raríssimo o evento em que se fiscaliza. Jogo de futebol, eu te garanto, ninguém fiscaliza. Shows que são multidões, como é que você vai fiscalizar ali na catraca? Você vai barrar e vai falar, agora, você vai causar um tumulto. E é facial também agora, né? Mas mesmo Palmeiras facial. Exatamente. Digamos que o cara fala assim, não, eu quero que você comprove. Você tá meio velhinho para falar que você é estudante, comprova. Se ele parar uma fila, ele vai gerar uma multidão atrás que não vale o risco que ele vai gerar ali da segurança ali das pessoas, libera. E é assim que funciona. Então, assim, de novo, isso não invalida o fato que o brasileiro é o espertalhão. O brasileiro, sempre que puder, ele vai arrumar um jeitinho para burlar a regra, ele vai furar fila. Eu costumo dizer, todo mundo reclama dos políticos em Brasília. Vamos primeiro olhar para o próprio umbigo e ver se no dia a dia a gente não faz algo muito parecido com eles. Essa que é a grande verdade. Então, assim, a gente vive, no fundo, uma grande hipocrisia, que todo mundo dá um jeitinho para pagar menos. Se o cara puder sair escondido, entrar pela porta errada do ônibus para não pagar e sair sem pagar, ele faz. Se ele puder pular a catraca do metrô para não pagar, ele pula. E assim por diante. Infelizmente, isso é um mal da cultura brasileira. Você quer complementar, William? Sim, no caso da carteirinha, tem que... É uma reivindicação da comunidade estudantil que vem lá desde 1940, só que ela virou lei em 2013, sob a presidência de Dilma Rousseff. Só que na época que a Dilma sancionou essa lei, somente a UNE, a UBS e outras duas entidades que eu não me recordo agora tinham autorização para emitir essa carteirinha de estudante. Só que uma decisão do STF de 2020 ou 2021 permitiu que qualquer entidade estudantil local, municipal ou estadual, pudesse emitir essa carteirinha. Já estava autorizada para emitir a carteirinha. O que isso causou, Geisiane? Qualquer entidade estudantil. Então eu vou lá, eu entro na internet e tem uma... Eu acho que eu estou até ensinando aqui, mas enfim, é mais um... Passando um tutorial. Já sabe, pode ensinar. Fazendo um tutorial aqui. É só jogar no Google. Só jogar no Google, tá. Aí a culpa vai embora. Enfim, você vai lá e tem uma entidade chamada FENS. F-E-N-S. FENS. Aí você entra no site e está lá. Você quer a carteirinha de estudante digital ou física? Tá. Eu quero a digital. Aí você tá lá. Coloca lá digital, R$30. Aí você faz o Pix de R$30, aí eles pedem alguns documentos. Essa entidade ela está legalizada, mas veja só, por causa daquela decisão do STF que ampliou, né, o número de entidades autorizadas a emitir esse documento. Então você vai lá, paga R$30, aí eles pedem alguns documentos, foto da identidade, CPF e comprovante de matrícula, de que você estuda em alguma instituição, em alguma universidade, enfim. Só que você não é estudante, Geisiane. Então, o que acontece? Você coloca lá que não é estudante. Eles falam, não tem problema, nós vamos te colocar em um curso nosso de formação continuada com carga horária de 20 horas. Aí, grátis. Aí você vai lá, se inscreve no curso e o curso você pode terminá-lo em um dia ou você pode nem fazer e você usufrui da carteirinha durante o ano inteiro. O ano inteiro. Não, e o que o Arthur Nogueira falou é a pura realidade. Aqueles 5% honestos, eles se sentem forçados, né, a também fazer o mesmo. Porque não existe meia entrada, não existe. Você falou ali de idoso, você falou de cliente de banco que tem meia entrada. Gente, a cidade de Paulínia, em 2013, eles fizeram uma lei, não existe mais, mas que todo o morador de Paulínia tinha meia entrada. Todo morador de Paulínia, aqui no interior de São Paulo. Aí o ator Antônio Fagundes, ele falou numa entrevista no programa Roda Viva, ele falou assim, então, eu vou com o meu espetáculo para Paulínia e eu já sei que todo mundo vai pagar meia entrada. Então isso virou uma farra mesmo.
Esse assunto ele tem duas ramificações, e aí já passo a palavra para o Coronel e também depois aqui para o Bellucci, para a gente continuar aqui nosso debate, lembrando ainda das perguntas capciosas. Mas é importante a gente dizer, né? Geralmente essas entidades têm uma ligação muito, muito direta com a esquerda. A UNE não está nessa lista aí na investigação que o William fez. Ela não consta, mas ele mencionou aqui a UNE, que tem essa autorização para fazer as carteirinhas de maneira legalizada. Só quero lembrar o seguinte, a União Nacional dos Estudantes, ela tem uma ligação direta com a esquerda, e que aquela frase do Luiz Roberto Barroso, quando ele ainda era ministro do STF, foi no Congresso da UNE, foi no Congresso da União Nacional dos Estudantes, em julho de 2023, quando ele disse: derrotamos o bolsonarismo. Só para vocês entenderem o tamanho do problema e também essa complexidade, esse fio todo que vai se emendando ali, e a gente roda e acaba parando sempre na Suprema Corte do nosso país. Coronel tinha pedido a palavra, por favor, Coronel. Em recente pesquisa, 47% dos brasileiros se preocupam com crime e violência. Em segundo lugar, 39% corrupção. Se nós somarmos os índices, então, de crime, violência e corrupção, quase 90% dos brasileiros se preocupam com esses dois temas. E segurança pública não é exclusividade do Brasil. Em recente eleição, na Colômbia, o Abelardo La Espriella, o candidato que venceu as eleições... Tigrão. Eu apelidei ele de Tigrão. O Tigre e o Tigrão. O Tigrão, o Tigre, ele o quê? A plataforma de campanha dele foi segurança pública na Colômbia, porque os índices lá também têm explodido. No Equador, os índices têm explodido. No Peru, Bolívia. Então, não é uma exclusividade brasileira. É uma exclusividade da América Latina, essa explosão da violência no aspecto de segurança pública. E a pergunta capciosa? Bom, isso eu já respondi lá no comecinho. Não justifica-se a relação estrita entre pobreza e desonestidade. Mais uma vez, porque basta nós olharmos o nosso Congresso Nacional e até parte do Judiciário. A maioria são pessoas de formação superior, a grande maioria, fazem parte das castas da sociedade brasileira e muitas vezes estão envolvidas com o quê? Com crime do colarinho branco, que apesar de não ter a violência diretamente atrelada, mas os resultados da retirada do dinheiro da sociedade, sim, acaba por gerar violência, sem dúvida nenhuma. Bom, um homem elegante, né? Um homem elegante, o Coronel. Bellucci, eu quero te ouvir também a respeito aí dessa questão crime organizado. Enfim, o Coronel trouxe um tema muito bom, a gente vai debater aqui um pouco mais para frente a questão da América Latina aí se movimentando mais à direita, mas ele comentou aqui a questão de ser o tema da América Latina, o crime organizado, inclusive não de hoje, né? Já é um tema aí de longos anos. Mas a gente trazendo aqui essa questão da carteirinha também, da violência, da corrupção, me fez lembrar aquela cota. Eu sei que você adora essa coisa da cota. Você adora o negócio da cota. O nome da cota é cota de tela, que cada vez tem um nome diferente, né? Então, cota de tela é um projeto, é uma lei, na verdade. O número da lei é 14.814. Ela é de 2024, ela é válida até 2033. E ela é aquela lei que força os cinemas brasileiros a exibirem filmes brasileiros, títulos nacionais. Então, eles têm uma cota, eles são obrigados a colocar lá na programação do dia deles os filmes nacionais. Se eles não fizerem isso, enfim, estão passíveis ali das punições todas, das sanções todas que implicam a tal da lei. Então, quer dizer, além de não resolver o problema, eles vão criando outros ali, tudo sempre atrelado à corrupção, porque os próprios cinemas tentam burlar essa lei, porque não dá público, né? Infelizmente, o filme nacional não está dando um público. Não, perfeito. E você vê como vocês disseram, né? Você vai criando novos instrumentos que aí vira um hospício, né? Um hospício legislativo que a gente vive mesmo, tanto nessa questão da cota de telas, e você vê que nessa questão específica da cota de telas, você já tem toda uma indústria ali que ela não é de um país hoje, né? Os streamings são de um país, os atores são de outro, né? O capital vem de outro país, então já é uma coisa meio globalizada, né? Então vai uma empresa brasileira, faz uma nota lá, subcontrata uma empresa gringa, então sempre vai ter essa maquiagem, essas soluções que não resolvem, e já há notícias aí ventiladas de que o filme especificamente do Bolsonaro não será exibido em muitos cinemas. Então, assim, é para exibir filme nacional, mas depende do filme, né? Como a gente bem sabe. E com relação a ser a questão do crime e tal, eu também acho que é falta de vergonha na cara. Tanto assim que você vê que as pessoas no mercado, assim, principalmente imobiliário,
O que os empreendedores, os construtores dizem é que você tem muito mais calote no mercado de alto luxo, né, das pessoas que têm mais dinheiro, do que no mercado para pessoas mais simples, né? Porque até muitas vezes é a única coisa que a pessoa tem, o orgulho dela, eu pago minhas contas em dia, eu nunca trazei um boleto. Então as pessoas falam, é muito difícil nesses empreendimentos de baixa renda você tem bem menos atrasos nos pagamentos, né? Às vezes a pessoa tem aquele único valor, único valor interno, né, no sentido de eu pago minhas contas em dia, eu nunca devi para ninguém, então é um valor mesmo. Então, não há essa relação pobreza, crime organizado como a esquerda gosta de colocar. Então, a gente tem essa normalização do absurdo, né? A carteirinha que todo mundo compra. Você vai lá no show, tá cheio de pessoa mais velha. Poxa, mas 90% aqui deu a carteirinha de estudante. Todo mundo tem mais de 40, 50 anos aí. Como assim, né? Todos entusiastas do estudo. Aí até pegando no que você fala. Eternos estudantes. Todo mundo lá no show do Coldplay, Yellow e tal, né? Você sabe que o show do Coldplay é perigoso, né? O pessoal revela certas coisas, eles revelam certas coisas. Perigoso. É perigoso e assim, até o Brasil tá pedindo Coldplay. Para de vir, né? Já veio muito. Já deu. Porque tem público, né? Tem público. O brasileiro paga alto, né? Mesmo pagando a meia, eles arrecadam bastante, né? Então, uma normalização do absurdo, da imoralidade, foi até pegando o gancho no que você falou, vai o ex-ministro do Supremo, vai na Uni fazer um discurso. Crime. Vai o Gilmar Mendes num programa de entrevistas. Crime, não pode. E nenhum dos jornalistas ali falou, o que o senhor está fazendo aqui, meu querido? Você não pode estar aqui. O que você está falando? Saia daqui. Sai daqui, vou te dar voz de prisão. Não, é normal, ele vai, palpita sobre tudo. Então, é um absurdo enorme que vive o Brasil. Então, essa é a questão da carteirinha, entra naquela questão da punição. Em essência, seria mais talvez um estelionato, o crime. Estelionato no Brasil, ninguém vai preso. Então, você faz, não vai acontecer nada com você. Se você faz isso em um país mais sério, certamente você teria uma dor de cabeça muito grande, por isso que não é feito. Mas aqui, você tem uma normalização e não punição. Se você não pune os crimes, até como o Luiz Arthur falou, é um incentivo para você cometer crimes. Então, vou fazer a conta aqui. Se eu faço a carteirinha, o que vai acontecer comigo? Nada. Todo mundo faz. Estelionato não dá cadeia. Até quando você vai fazer boletim de ocorrência de estelionato em delegacia, os próprios policiais civis falam um discurso mais ou menos assim, grande parte deles. O estelionatário, ele não é vingativo, né? Se ele viu que ele foi descoberto deu errado, ele simplesmente sai, assim, mas não conte que a gente vai prender e tal, porque a legislação não prende os caras. Então, a gente faz o BO aqui para você ter o seu documento jurídico, para processar e tal, mas assim, não conte que o cara vá para cadeia, mas também não fica preocupado que normalmente o estelionatário, ele viu que foi pego, ele vaza, vai dar outro golpe, ele não tem essa questão de querer se vingar de você. Mesmo porque ele não vai, mesmo que ele seja preso na audiência de custódia, por não haver violência, ele acaba sendo liberado. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa, comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. É muito fácil navegar no portal da Oeste. Na parte de cima fica a revista digital, publicada todas as sextas-feiras. Você acessa a revista pelo site ou pelo aplicativo disponível para iOS e Android. Como é digital, a revista chega a você na mesma hora. Você pode navegar pelos textos tanto por esse carrossel, quanto como se estivesse folheando as páginas, já que no fim de cada matéria está o link para a próxima reportagem ou para a anterior. Se você ainda não assina a revista, basta clicar no botão Assine, localizado no canto superior direito, e escolher o melhor plano para você. A segunda parte do portal é o site. Aqui na parte de cima estão os destaques. Quando você desce um pouco, encontra as últimas notícias. Basta clicar aqui e ter acesso a um acervo infinito de matérias. Comece agora mesmo e divirta-se.
A direita ampliou sua força no mapa político da América Latina. As recentes vitórias de Abelardo de la Espriella na Colômbia e de Keiko Fujimori no Peru reforçam uma mudança no poder dos países latinos. Até 2023, a América Latina tinha a maioria de governos de esquerda ou centro-esquerda. 3 anos depois, o cenário se inverteu, com vitórias sucessivas de candidatos de direita e centro-direita em Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia e Peru e eleições na América Central. Mas todo esse movimento levanta uma questão. Esse avanço da direita nos países vizinhos pode influenciar a disputa presidencial brasileira de 2026, Luiz Arthur Nogueira? Com certeza, Geise. Sabe que eu tenho uma teoria de que os brasileiros, os latinos em geral, eles sempre foram conservadores. Eles só não sabiam que eles eram de direita, né? Eles não sabiam que uma coisa estava atrelada à outra. Aí você vai dizer, mas se os brasileiros são conservadores, por que votam tanto na esquerda? Sabe por quê, Geise? Porque existe algo que é uma praga chamada populismo. E o populismo engana as pessoas. Não é só no Brasil, não. Na América do Sul inteira. Quantas vezes a gente viu na Argentina a esquerda, o peronismo ganhar, porque o populismo de lá enganou os argentinos. E neste momento, no Brasil, o populismo engana os brasileiros. Nós temos 96 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício social do governo Lula. E essas pessoas se sentem obrigadas a votar no Lula. Primeiro porque elas se sentem agradecidas. Elas acham que o governo está fazendo um grande favor para elas. E eu venho dizendo, o governo não faz favor nenhum para você. O governo usa um dinheiro arrecadado de impostos que fomos nós todos que pagamos, inclusive você que recebe benefício social, e ele apenas está devolvendo o que é seu. Ele não está fazendo nenhum favor para você, mas as pessoas acham que se eu recebo um botijão de gás, eu tenho que votar no governo, porque se eu não votar eu vou perder o botijão de gás. Isso é populismo, isso é terrorismo eleitoral. O governo faz terrorismo com as pessoas. Então, as pessoas são conservadoras, mas elas votam na esquerda porque elas são, digamos assim, enganadas pelo populismo. E por fim, Geise, no ano passado, eu e o Segré, nós assistimos uma palestra aqui em São Paulo do ministro Paulo Guedes, né, que foi ministro da Economia no governo Bolsonaro. E ele já disse no ano passado, olha, vem aí uma onda conservadora varrendo a América Latina. E é exatamente o que está acontecendo. Quando a gente olha o mapa da América Latina, de relevante só falta o Brasil, o Uruguai e o México. E a gente precisa virar esse jogo, seguir o exemplo dos vizinhos e fazer com que a onda conservadora invada também o Brasil. Aproveitar aqui a fala do Luiz Arthur Nogueira para a gente mostrar aqui para nossa audiência aquele mapinha que nós temos aqui da América Latina. Tá aí na tela para vocês, então. Tá lá, ó, o Brasilzão ali vermelhão. A gente tem o caso da Venezuela, que no momento é meio que café com leite, né? A gente tem a Dercy Rodrigues ali no comando, sucessora do Maduro, mas ao mesmo tempo tem a influência do Donald Trump ali dos Estados Unidos. Então, digamos que está num café com leite, precisa resolver muita coisa ainda dentro da Venezuela. Bom, tem a ilha cubana também, né? Mas a gente vê ali que o principal país, que é o nosso, ainda é tomado aí pelo comunismo, né? Pelas políticas todas comunistas. Vale ainda ressaltar que ter cargo não significa necessariamente ter poder. Então, mesmo com a mudança aí de política, bom, um bom exemplo disso, né, Belucci, é a própria Venezuela, veja bem, né? A gente tem ali a captura do Maduro e tal, mas o regime ainda não foi completamente transformado, a sociedade ainda não foi completamente transformada. Ter o cargo não significa necessariamente ter poder. Além dessa questão, quero te ouvir aí a respeito desse avanço, Belucci, e também quero colocar aqui a pimentinha da USAID, né? A gente teve aquelas investigações todas. Coincidência enorme, né? Pois é, que coisa, né? Fecharam a torneira, coronel, ali fecharam a torneira do dinheiro, coincidentemente, mudança aqui no nosso mapa, Belucci. Pois é, você vê, Geisiane, com essa questão da USAID, né, parar de financiar esses programas mundo afora, né, com valores enormes, por uma enorme coincidência, a direita começou a ganhar eleições na América Latina. Agora, o que me chama muito a atenção é porque eu até costumo dizer o que a gente chama de direita, ou a direita política, que é uma oposição à esquerda, mas normalmente se atém muito à questão do antipetismo, né? O antilulismo, o antipessoalismo. Agora, o que é importante dizer é que a esquerda ela domina o debate público e a linguagem. Então, a direita incorre em muitos erros, na minha visão, evidentemente. Até já sofri discordâncias aqui, mas estou livre, aberto ao debate, especialmente na questão do cavalo de Troia, que são as pautas woke identitárias, né? A gente até insiste muito nisso, porque, por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, na eleição, falava: eu fui o presidente que mais criei leis para mulheres. Mas
todos são iguais perante a lei, então você não tem que ficar fazendo essa diferenciação. E quando você faz essa diferenciação, esses temas sempre tendem a escalar mais, né? Você criar mais espaço, mais cotas, como eu até mencionei. Então, E, rapidamente, e também muda completamente o eixo do debate. Significa que o seu debate está no eixo esquerdista e não no eixo da direita. Exato. Então, eles até falam, e todos os candidatos de direita que eu vi, eles sempre falam, combater o feminicídio, o que para mim já é um conceito equivocado, não só para mim, vários estudiosos no assunto dizem isso, é um conceito absolutamente errado, o feminicídio, porque se existisse o feminicídio, deveria existir o masculinicídio, porque o feminicídio fala, matou pela condição de ser mulher, matou porque um criminoso covarde tem que ser preso e ficar preso, não tem que ser solto, ou agora como vários deputados de direita estão falando, ele vai usar tornozeleira, não tem que ficar preso, se agrediu de fato, é cadeia, não tem outra coisa. Então, eles ficam criando essas situações, lembrando que mais de 90% das vítimas de crimes violentos são homens, então não há como se falar que há uma explosão de feminicídios, há uma explosão de crimes no Brasil. O Brasil é um país violento para todas as pessoas, todo mundo sofre com violência, mas a direita ela encampa essa ideia e usa na eleição, então o que a gente chama de direita acaba sendo até um pouco de PSDB, que era o PSDB. Adota toda a linguagem da esquerda, abusa do populismo, como o Arthur disse, então há uma dificuldade conceitual enorme. A gente precisa combater esse cavalo de Troia, essas linguagens, né? Todas as secretarias, todos os municípios de São Paulo não, os maiores municípios do Brasil têm Secretaria de Mudanças Climáticas, ou Pasta de Mudanças Climáticas. Tem a Secretaria da Mulher, ou a Pasta da Mulher. Todos. Então, falando, mas para quê? No governo federal você tem Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, e tem um outro ministério que agora me fugiu o nome, os três da mulher. Os três orbitam no mesmo tema, só que ele criou a pasta. E você vai, então tá sempre essa disputa, né? Que dizem até de bastidores que foi o que derrubou o Silvio de Almeida, uma disputa ali em termos de ministério, mas ele ainda não foi absolvido nos processos dele de acusação de assédio sexual. O professor Silvio de Almeida, que era um grande falante do tema, né, impunha essa tese importada dos Estados Unidos de racismo estrutural. Então a gente fica discutindo muito isso, o gênero da pessoa, a cor da pessoa, não sei o quê, mas a gente não discute os problemas reais do Brasil, né? Criminalidade excessiva contra todas as pessoas, né? Então a falência econômica do Brasil, as pessoas que frequentam o supermercado sabem, você tem uma inflação do IBGE e você tem uma outra na prateleira do supermercado, né? Então o Brasil ele está muito distante das discussões reais que a gente precisa travar e fica discutindo temas secundários que, no meu entendimento, sequer deveriam estar no debate, já que a lei diz todos são iguais perante a lei. Todos são iguais? Só que, peraí, 1000 cotas aqui, 1000 favorecimentos aqui e aquela coisa que o próprio Thomas Sowell dizia, né, que quando a pessoa entra por esse aspecto, né, por cota, não sei o quê, ela acaba até de alguma forma meio refém do tema, né? Porque fala, não, fala da matéria, não, fala desse tema aí que você entrou, né, das cotas, não sei o quê. Então, é o famoso preto que vive da pretice, né? Exato, então, o modo de ganhar a vida dele é falar da pretice. Porque aí vira aquele esquema. Se não falar disso, não tem assunto. Então precisa falar dos assuntos específicos, economia, direito, e não sempre ficar se atendo nisso, porque é um grande cavalo de Troia. Eu vejo candidatos da direita, eu não vi nenhum candidato de direita falar, não existe feminicídio. Eu vi todos falarem, aumentou o feminicídio, vou criar mais uma lei específica para a mulher. Agora, de tornozeleira para o agressor, não sei o que. Eu não estou dizendo que não ocorrem crimes contra a mulher, é evidente que ocorrem, mas ocorrem contra todos. Agora, você vai fazendo essa diferenciação e você cria esses feudos eleitorais e a direita, infelizmente, no meu entendimento, cai nesse erro. Fora essa maldição do nosso país, né, de querer tratar todo e qualquer problema com a criação de uma lei que gera uma secretaria, que gera um time de pessoas, uma comissão. Os próprios deputados da direita fazem isso, né? Exato. Até acho que foi o Roberto Mota que falou, se não me engano, falou, os deputados de direita, parlamentares, eles têm que falar, eu vou extinguir uma lei. Eles sempre falam, não, eu vou criar mais uma. Fala, você tem que extinguir leis, tira o Estado do caminho. Gente, até para a bancada comentar, vamos lembrar que o Flávio colocou no plano de governo dele a história do feminicídio, pressionado, né, para ganhar o voto feminino. Quer dizer, uma coisa se retroalimenta, é muito maluco isso. E não convence. É uma coisa até que não me convence, porque no sentido, a mulher não pensa dessa forma. Criou-se essa ideia de, não, você tem que, se você falar uma lei para a mulher, as mulheres vão votar em você. Uma lei para os homossexuais vão votar em você, para os negros, e não é assim, não funciona. A gente vê que a maioria dos negros, mulheres, enfim, não pensam dessa forma. Mas esses donos de causa, né, que a gente tem hoje, falam por eles. É isso aí. Coronel, eu quero te ouvir aqui a respeito dessa questão toda que nós estamos debatendo do avanço da direita na América Latina. Quero trazer aqui também o Shields of America, que é justamente o escudo das Américas, que é aquela reunião de países, uma aliança, na verdade, militar e diplomática dos países aqui da América Latina com os Estados Unidos. Então tem Argentina, Bolívia, Costa
Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Trinidade e Tobago. O Brasil não foi convidado para participar do Shield, né, of America, justamente porque a gente tem essa gestão aí à esquerda que não está sinalizando de que tem interesse genuíno e verdadeiro no combate ao crime organizado. Então, além dessa questão do crime, do avanço da direita, quero te ouvir também sobre o Escudo das Américas. Antes do Escudo da América, a USAID, que é aquela agência de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos, que fornecia dinheiro na América Latina, entre 2020 e 2024, portanto, o governo Biden, o Partido Democrata, que é o PT lá dos Estados Unidos, 75% da verba foi para a América Latina. E foi para onde? Para a mídia independente, ou seja, mídia de esquerda. A partir do momento que se secou essa fonte, coincidentemente, os estados latino-americanos começaram a dar uma guinada para a direita, né? E falando sobre o Escudo das Américas, que é um trabalho que foi patrocinado por Trump, existem 12 países, que é para o combate do narcotráfico. Quem não faz parte do Escudo das Américas? Brasil, até pouco tempo a Colômbia, né, que estava nas mãos do Petro, que agora perdeu a eleição, a própria Venezuela, o México, que também está na mão da esquerda, Cuba, é lógico que está na mão da esquerda, e também a Nicarágua. Então, todos os países que têm esse viés à esquerda não fazem parte do Escudo das Américas. A tendência agora é a Colômbia ingressar no Escudo das Américas. E o Escudo das Américas é interessante porque trabalha com informações coletadas de todos os países para que haja um combate efetivo ao narcotráfico. E mais um detalhe, os Estados Unidos já têm parcerias diretas, inclusive com tropas, no Equador e no Paraguai. E lembrando que os Estados Unidos fez uma campanha recente que eliminou o líder do grupo terrorista Trem da Água venezuelano. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O
William, quero te ouvir então aqui a respeito do avanço da direita na América Latina. A gente pode inclusive usar aí alguns símbolos, né? A gente tem o Milei, que é o leão lá na Argentina, a gente tem o Abelardo lá na Colômbia, que é o tigre, enfim. A gente tem também essa associação. Será que vai surgir algum animal aqui? Porque a fauna está solta. A fauna está solta na América Latina. Vamos ver qual vai ser o bicho brasileiro. Olha, Geisiane... Tem o burro já, né? Já existe o burro. O burro a gente já sabe quem é. Mas assim, Geisiane, em relação à fala do meu amigo Arthur Nogueira sobre o avanço, né, da direita na América Latina, eu confesso que sou um pouco pessimista, um pouco cético em relação a isso. Não estou negando a realidade. Eu também, bastante. A gente vê que há, de fato, né, os candidatos de direitas estão ganhando as eleições e está havendo um avanço. Mas em relação a longo prazo, como que seria esse cenário? Por que eu falo isso, Geisiane? Porque eu lembro muito bem, no ano de 2016, no ano que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou sua primeira eleição, eu lembro que a Argentina tinha o Macri, né, como presidente, e o Trump ele ganhou as eleições de 2016, e em 2018 o Bolsonaro ganhou as eleições. Então, esse mesmo otimismo, né, de avanço da direita na América Latina, a gente via naqueles anos anteriores. Só que depois tudo desandou. A esquerda passou a governar novamente a Argentina, o Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos, o Lula saiu da prisão e voltou à presidência aqui do Brasil. Agora a gente vê a coisa voltando, parece que há um pêndulo, né, em relação a isso. O Arthur Nogueira também falou sobre essa questão do populismo. E é o que a esquerda sabe fazer muito bem. Não só aqui no Brasil, mas também em todos os países da América Latina em que governou. O populismo, ele tem que, de fato, benefícios sociais, esmolas que o governo dá, enfim, isso é um estrago para a economia do país. É um estrago. A gente vê cidades inteiras no Brasil dependendo do Bolsa Família. Sim. Eu posso dar um exemplo, a cidade de Taubal, lá no Amapá. 93% dos moradores de Taubal são beneficiários do Bolsa Família. 93%. A cidade tem 6 mil habitantes. Mas sabe quantos trabalhadores formais, segundo dados do CAGED, tem em Taubal? 28 pessoas trabalham informalmente. Então, não tem como o país ir para frente com todos esses benefícios que a esquerda dá. Eu acho que há um paternalismo no Brasil, um paternalismo político, que o Arthur Nogueira mesmo falou, né, que a pessoa ela se sente obrigada a votar no PT por causa dos benefícios sociais, porque o PT ajuda, porque o PT não sei o quê. É como se o Lula fosse o pai, né? O pai que cuidasse dos seus filhos. Eu não preciso que o governo cuide de mim. Aliás, eu não preciso do governo. Eu quero que o governo tire a mão do meu bolso. Né? E tem até um filósofo conservador lá do século XX, o Oakeshott, britânico, ele faz uma analogia tão interessante que eu gosto muito de usá-la, que é o do estivador. Ele diz que o político ele deve ser um estivador. O que era o estivador? O estivador era aquele que ficava debaixo do navio, na parte de baixo, no porão, melhor dito, no porão do navio, e ele pegava sacos de terra, né, e colocava para um lado ou para o outro para equilibrar o navio durante a navegação. O estivador ele não era aquele que ficava lá em cima apontando um destino, apontando uma promessa, dizendo que haverá terra, né? Apontando uma direção. Não, o estivador era o que menos aparecia. Era aquele que ficava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Então, o político, no Brasil, ele deve ser um estivador. Aquele que mantém o barco, que é a nossa nação, que é o nosso país, em equilíbrio. Ele não precisa ser aquele que está lá em cima, o capitão, apontando uma direção para onde devemos ir. Não, ele deve manter o barco em equilíbrio. Aliás, o governo, ele deve ser como um alho na cozinha, né? Quanto menos eu sentir, melhor. Ai, depende, eu adoro alho.
Um bico Oswaldo Aranha. Eu também gosto. Não resisti. E legal que o estado do Amapá tem 2 senadores bem importantes. Davi Alcolumbre e o nosso querido Randolph Rodrigues. E tem também uma relação com a Previdência e o Banco Master. Isso. Do irmão do Davi Alcolumbre. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa, comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. É muito fácil navegar no portal da Oeste. Na parte de cima fica a revista digital, publicada todas as sextas-feiras. Você acessa a revista pelo site ou pelo aplicativo disponível para iOS e Android. Como é digital, a revista chega a você na mesma hora. Você pode navegar pelos textos tanto por esse carrossel, quanto como se estivesse folheando as páginas, já que no fim de cada matéria está o link para a próxima reportagem ou para a anterior. Se você ainda não assina a revista, basta clicar no botão Assine, localizado no canto superior direito, e escolher o melhor plano para você. A segunda parte do portal é o site. Aqui na parte de cima estão os destaques. Quando você desce um pouco, encontra as últimas notícias. Basta clicar aqui e ter acesso a um acervo infinito de matérias. Comece agora mesmo e divirta-se. O próximo presidente da República poderá influenciar a composição de 1/5 dos votos nos tribunais superiores e no STF. O maior impacto será justamente na mais alta corte do país, onde o eleito em outubro poderá indicar 36% dos integrantes. Do total de 99 ministros titulares e substitutos no Brasil, 21 vagas estão ou serão abertas até 5 de janeiro de 2031. As indicações de quem for eleito em outubro para a presidência podem alterar a correlação de forças nesses tribunais, deixando eles mais à direita ou mais à esquerda no espectro político por anos. Só no STF são ao menos 4 cadeiras a serem preenchidas. 3 por aposentadoria por idade nos próximos anos e uma deixada pelo ministro Roberto Barroso e que foi cobiçada pelo AGU Jorge Messias, barrado pelo Senado. Uma eleição importantíssima temos pela frente. Vou começar aqui com o Coronel falando a respeito disso, porque a gente tem vários tribunais, inclusive o STM, o Tribunal Superior, o Superior Tribunal Militar, né, que inclusive tem aquele processo ainda da patente do Jair que está correndo lá dentro. A gente tem ali feministas declaradas dentro desse tribunal, são inúmeras vagas. A gente sabe que também tem as questões dos auxiliares, né? A gente olha só para o ministro não trabalha sozinho, ele tem um gabinete, tem auxiliar, enfim, tudo isso é muito aparelhado. A gente tem aí a possibilidade dessas 4 vagas, até 2030, mais ou menos. O Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia estão ali também. A gente já tem a vaga do Barroso, tem o Fux também, que estão ali, todos ali prontinhos, né, esperando. Mas também pode ser a questão da aposentadoria ser antes desse prazo de 2030, a depender de como vai acontecer o jogo político, tendo em vista que, infelizmente, a Suprema Corte tornou-se um tribunal completamente político. E isso somente falando de STF, né, Coronel? Fora as outras cortes. Só lembrando que hoje um ministro pode ficar 40 anos no Supremo Tribunal Federal, porque a idade mínima são 35 e a aposentadoria compulsória 75 anos. Então ele pode ficar 40 anos, mais do que ditadores, se nós formos avaliar. Agora, existe também uma outra possibilidade, além desses 4 ministros que obrigatoriamente serão
trocados, há também a possibilidade, dependendo do Senado Federal, do quê? Impeachments de ministros do STF. E 2 que estão na boca, vamos assim dizer, o mais frágil seria o Dias Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes. Então, teoricamente, poderíamos, dependendo da composição do Senado Federal e da presidência, até 6 ministros do STF, 6 de 11. É um número bastante elevado. Caso contrário, também poderemos ficar totalmente dependentes da esquerda por um longo período. Olha, isso a gente falando somente, William, da Suprema Corte. Se a gente pegar aqui, ó, o Superior Tribunal de Justiça são 6 vagas, uma já está aberta. Se a gente pegar o Tribunal Superior do Trabalho, também são 6 vagas, uma já está aberta. A gente tem o Superior Tribunal Militar, que são 2 vagas. A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, que são 4 vagas, 2 ministros titulares e 2 substitutos. Aqueles substitutos são da rotatividade, né? A gente tem agora atualmente o Mendonça e o Nunes Marques. E também nós temos os outros tribunais que são regionais, outras cortes, enfim, né? Ali de cada região, São Paulo, enfim, assim por diante. Então, quer dizer, tem aí uma porteira bastante aberta em relação a essa questão. O Bellucci havia falado aqui no nosso comecinho de debate, começo do Faroeste, sobre essa questão do homeschooling. Eu acho que a questão do homeschooling é um excelente exemplo quando a gente pensa em aparelhamento do nosso judiciário. Sim, Geisiane, ali onde eu moro, perto do prédio ali onde eu moro, eles pintaram... Não vai falar o endereço para ninguém te sequestrar, pelo amor de Deus. Ainda mais agora. mas ali onde eu moro tem um muro em que eles pintaram, né, o rosto de uma mulher negra e escreveram do lado: exigimos uma mulher negra para o STF. Se alguém, né, alguém de esquerda aí... Será que eu posso ir? Só pela cota? Com certeza. Agora, se essa mulher negra tiver um alto saber jurídico, tiver uma reputação ilibada, for uma grande jurista, por que não? Né? Não é? Por que não? Eu acho que o próximo presidente que vai indicar, né, tantos juízes para os tribunais, inclusive o STF, eu acho que ele deve ser menos político, a indicação ela deve ser menos política, menos favores, e já que não há um concurso, já que não há provas, né, ou às vezes não precisa nem ser juiz para entrar no STF, que pelo menos o próximo presidente preste atenção um pouco nisso, no alto saber jurídico, né, ver se aquele juiz, se aquele magistrado, ou se aquele advogado que ele vai indicar, ele não reprovou em nenhum exame, né, aqui em São Paulo, 2 vezes? Ou em outro lugar 2 vezes. Então, né? vamos lá. William, a gente vai fazer igual o João Kleber. Para. Seu mic deu um pequenino probleminha. Então, deixa eu passar aqui a bola para o Bellucci e a gente já retoma com você. Pode ser, William? Bellucci, é o seguinte, o William levantou aqui essa questão do favor, me fez lembrar daquela cena que nós tivemos agora na sabatina do Jorge Messias, quando a Soraya, quando vai ali se dirigir ao Messias, fala, né? Não esqueça dos amigos, olha lá, veja bem. Então, trouxe essa questão aqui, a gente teve esse nome barrado, depois de 100 e tantos anos aí, a gente teve esse nome barrado do Messias, mas o Lula insistiu de que ele será de novo indicado, inclusive que amor, né? Eu tô torcendo para achar um amor desse, assim, insistente na vida, então ele vai indicar de novo o Messias para esse cargo e a gente vê ali, e aí tem o tempo todo, né? A gente tem o tempo, a linha do tempo, na verdade. A questão das eleições chegando aí, se aproximando e, ao mesmo tempo, essas indicações completamente políticas aos tribunais, especialmente à Suprema Corte. Pois é, como você bem disse, não é só no Supremo Tribunal Federal. Você tem o STJ, você tem o STM, você tem os tribunais regionais federais, os TRFs, e no âmbito dos estados você tem os tribunais de justiça. No federal e estadual você tem Tribunal de Contas. Então não há sentido algum, nada justifica que o chefe do executivo indique membros do tribunal que vão julgá-lo. Isso não existe, é um absurdo completo, isso não deveria
acontecer e deveria se reformar nesse sentido. O judiciário, eu entendo, assim como advogado, inclusive, que sempre foi o pior dos poderes, porque é aquele que não tem a chamada accountability, é o poder que ele nunca foi questionado pelos outros. Você tem os freios e contrapesos, mas ele não se aplica ao judiciário, porque o judiciário é que vai julgar esses daí. Os outros poderes, o executivo e o legislativo, estão sempre sujeitos ao escrutínio público, à mídia, à pressão, a investigações. Mas o judiciário, pelo contrário, o judiciário ele segue ali impávido do colosso, né? Tanto assim, é que até eles votaram agora para acabar com a tal da aposentadoria compulsória, já volta, né? Fiquem tranquilos que já volta, que o juiz, se cometesse crimes, ele ia para casa com o salário. Olha só, como que pode existir isso em um país desse ser sério? Então, caso a direita vença, ou a direita política, é importante dizer que não dá para aceitar outro Cássio com K. Tem que ser juízes comprometidos com pautas conservadoras, que são as pautas que a população brasileira abraça em sua maioria. Então, se inventar, vou pôr mais um Cássio com K aqui, super novinho, que vai ficar 40 anos, porque é uma composição aqui com o Centrão e tal, não dá mais para aceitar isso. O vídeo estrago que é uma indicação de um Cássio com K com tantos anos pela frente pode gerar. Ele está fechado ali com o sistema, isso está bem evidente. O André Mendonça está mais isolado, em que pese o André Mendonça também ter subscrito, assinado aquela nota lá de que o TOEFL fez tudo certo até o momento, mas vai mudar a relatoria. Então, como diz o Gilmar Mendes, ele também está com as mãos sujas ali de alguma forma. Então, o judiciário ele precisa ser questionado, ele precisa ter uma investigação sobre ele, né? Ainda que a CPI da Lava Toga, que muitos dizem, acho que era uma coisa bem midiática, não acho que seria aquela solução, né? Que muita gente usa isso de argumento até hoje. Mas, assim, é um poder que ele não tem o contrapeso que os outros têm, né? O judiciário vai lá dar decisões toda hora interferindo nas tais políticas públicas, né? Afastando pessoas, mas o judiciário não tem isso. Quando deveria ter, que é o Senado, ficou bem claro que o senador, presidente do Senado, ele consegue barrar. Fala, não, a pauta é minha. E a direita muitas vezes se escora nisso. Não tem o que fazer, porque o Alcolumbre ou o Mota não querem pautar as coisas. Tem sim, existem dispositivos regimentais que você pode ir para cima, né? Forçar que sejam pautado alguma coisa, mas não, o Alcolumbre está lá, de um Estado, com todo o respeito ao povo do Amapá, muito pequeno, né? Com pouca relevância econômica e de população, ele é muito mais importante que o Senado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Você tem os dois senadores do Amapá, eles mandam no Senado. E os de São Paulo ali, o astronauta, ninguém sabe onde está. Na Lua. A Mara Gabrilli, exato. Chegou de Saturno, foi para a Lua, estava ali andando nos anéis de Saturno. A Mara Gabrilli foi eleita com voto da direita e adere ao governo Lula. O outro lá, esqueci o nome, Jordano, ele foi no lugar do Major Olímpio falecido, e ele tá lá, ele foi pego recente, né, andando aí com documento, parou em blitz e tudo. Então, assim, qual é a relevância do Estado mais rico do Senado pelo Estado mais rico do Brasil? Nenhuma, são irrelevantes. Então, o que a direita está cansada é de candidatos de centrão, né, que se dizem, principalmente do Senado, eu sou a favor da família e contra as drogas e contra o aborto. Mas uma vez lá dentro, ele muda tudo. E essas indicações de tribunais, que precisam ser pessoas comprometidas, precisam ser juristas primeiro, né, evidentemente, e comprometidos com os valores da população. Eu até entendo que para o cargo de Supremo deveria ter uma eleição. É claro que é uma opinião pessoal minha, evidentemente, mas o México fez isso, mas pelos motivos errados, né? De pôr juízes por eleição. A gente vai ver como vai ser isso, até porque o México dá para chamar de narco-estado. Exatamente. E o Brasil também, de alguma forma. Exato. Então, se a gente fizer isso... Então é um bom modelo de exemplo. É um bom modelo. Então, porque é o cargo mais importante, você pode prender o presidente, prender juiz, você pode fazer tudo, como o ministro do Supremo. Mas ninguém te fiscaliza, e quem vai te fiscalizar, como acontece hoje com o Supremo, você chama a investigação para si, põe em sigilo, fala, não, o meu policial federal, que vai cuidar. Então, sim, precisa rever muita coisa no Brasil. Boa, William, a gente está aqui então debatendo, por favor, passo a palavra a você. Esse problema também do Senado não é só o fato de Davi Alcolumbre e o Randolph mandarem, né, na Casa Alta. Eu acho que outro problema também do Senado são os senadores sem votos. Sim. Né? São os suplentes. Porque esse senador, que foi pego, o Jordano, que ele foi pego numa blitz, né, dirigindo o carro sem placas, sem documento atrasado, estava tudo errado. E fugiu, né? Ele deu uma fugida. Aí ele foi abordado pela polícia. Deu carteirada. Deu carteirada, depois fugiu, daí depois quis bancar ali o autoritário. E se ele passar na Paulista, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Por que ninguém sabe quem é? Porque ele não tem ele não tem história política. Ele era suplente do Major Olímpio. Esse Jordano, ele é um empresário, ele não é político.
né? Ele não ganhou um voto sequer para estar lá. Quem ganhou os votos foi o Major Olímpio. Mas o Major Olímpio faleceu e como ele era o suplente, né, ele entrou para o Senado, ninguém sabe quem é, dá carteirada na polícia e enfim. E nós estamos bancando lá o salário... enfim. E eu quero voltar ali na questão do STF, das indicações. Eu acho que o próximo presidente da República, ele deve olhar, de fato, para o saber jurídico do ministro, dos ministros, né, das cortes superiores que ele vai indicar. Não indicações políticas. A gente não precisa de juízes que dão entrevistas. Não precisamos de juízes que querem fazer leis, legislar. Se um juiz quer fazer leis, então vai lá e tenta uma vaga para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, não para o STF. Então, nós não queremos juízes para fazer leis. Nós queremos juízes para cumprir, para fazer com que a lei seja cumprida. Nós não queremos juízes protagonistas que dão entrevistas, que emitem opiniões. Juízes não têm que emitir opiniões, juízes têm que respeitar a Constituição. Então, eu acho que o próximo presidente da República, ele deve olhar para isso. Porque, muitas vezes, pessoas estão lá, na Corte Suprema, que não são juízes, que foi reprovados em 2 concursos públicos aqui em São Paulo, mas estão lá, querendo legislar e querendo ser o protagonista. Luiz Arthur Nogueira, quero te ouvir. Você viu, Luiz Arthur, que até saiu meu sotaque São Bernardo do Campo, né? A empolgação foi tanta que até saiu o sotaque São Bernardo. Olha só, quero te ouvir aqui também a respeito dessa pauta. Eu acho que um outro bom exemplo aqui para ilustrar essa questão toda da Suprema Corte, enfim, aqui nós estamos, vale ressaltar, que nós estamos tomando como exemplo somente a Suprema Corte, mas há outras cortes que também passarão aí por indicações, por mudanças. Mas voltando aqui ao nosso exemplo do STF, o Gilmar Mendes, o decano, é uma excelente figura que ilustra bastante esse momento que a gente está vivendo. É uma indicação do FHC. Nós estamos aí em 2026 ainda com o decano. A previsão de aposentadoria dele é mais para 2030, então a gente ainda tem alguns anos aí pela frente, a não ser que ele peça que antecipe, né? Que ele antecipe, assim como fez o Barroso. Mas é esse o cenário. E se o Messias conseguir prosperar agora nessa segunda vez, né? A gente não sabe ainda quando será essa indicação, mas se ele conseguir prosperar, o Messias é novo, se não me engano tem 46 anos, então tem aí longos anos pela frente. Gente, começando pelo Messias. Messias, não. Já tentou uma vez, foi barrado e vamos falar a verdade, o calendário político não pode permitir Messias tentar de novo. Nós estamos aí em período de Copa do Mundo, festa junina, agora em julho vem recesso parlamentar, em agosto começa a eleição que só vai acabar no final de outubro e aí em novembro acabou. Já teremos um novo Congresso eleito, um novo presidente da República e, portanto, o novo Congresso e o novo presidente que terão o direito de preencher essa vaga. Então, não há nenhum motivo político para que se paute agora Messias de novo tentando vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso dito, espero que pelo menos isso Alcolumbre barre, né? Isso dito, como você noticiou aqui, o próximo presidente vai ter muita importância em relação ao futuro do Supremo Tribunal Federal. E ele não pode errar, realmente. Agora, além do próximo presidente, que a gente precisa trocar, não pode ser o atual, a gente tem 2/3 do Senado sendo renovados na eleição. E a gente precisa acertar nesta renovação, porque, em última análise, quem deveria referendar ou não o nome indicado pelo presidente é o Senado. A gente sabe que até então o Senado praticamente carimbava. O presidente indica, o Senado carimba. E tivemos uma surpresa agradável com o Messias sendo barrado. Que bom! Uma luz no fim do túnel. Então a gente espera que o próximo Senado, com mais qualificação, ele barre eventual nome ruim que possa surgir no próximo governo. Então, Geise, eu tenho esperança sobre o futuro do nosso Poder Judiciário. Porque hoje está muito ruim. Como já foi dito aqui, o Poder Judiciário hoje, ele não só julga, mas ele legisla e ele executa. A gente precisa recolocar o judiciário de volta na sua casinha, né? E a sua casinha é Poder Judiciário. E o único órgão capaz de confrontar
O Poder Judiciário é o Senado Federal, portanto, a gente não pode errar na eleição de outubro. E é importante também sobre essa eleição do Senado, um senador que de fato defenda o valor, que não esteja disposto a negociar esse valor em algum conchave, alguma coisa. Porque outro aspecto dessa questão do Messias, que foi barrado no Senado, é porque o Davi Alcolumbre realmente não queria. O Senado não gostou da indicação do Messias. O Messias era o nome. Exato. Não foi que, né, E há também a questão do próprio STF, que olha só que coisa realmente é só no nosso país. O STF não queria o Messias lá dentro. Quem fez a campanha foi o Mendonça que não está na mesma turma, porque ainda tem isso, né, as questões das duas turmas. O Mendonça que não está na turma. Não pode elogiar muito. Isso, pois é, o Mendonça que não está na mesma turma que o Alexandre, ele faz parte da outra turma. Então tem essa questão em relação ao próprio STF não querer, o Senado não queria, o nome do Senado era o Pachecão, o Rodrigo Pacheco. Então tinha também esse impasse aí. Então digamos que é pra gente não ficar triste, para continuar aquecendo nosso coração, principalmente no frio faz em São Paulo, é uma semi-vitória, digamos assim, é o menos pior, digamos assim, em relação a todo esse caso do Jorge Messias do STF. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela na Papudinha, no Complexo da Papuda. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde março deste ano. A permanência no local havia sido autorizada para facilitar o contato com advogados durante negociações de acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. As propostas apresentadas pela defesa foram rejeitadas pelas autoridades, que consideraram falta de avanço em relação às investigações. Com o fim das negociações, a Polícia Federal solicitou a transferência sob o argumento de que a sala atual é destinada apenas a presos de passagem. Vorcaro responde por prisão preventiva sem prazo definido e deve ser encaminhado ao sistema prisional do Distrito Federal. Luiz Arthur Nogueira, mais um capítulo desse escândalo do Banco Master. Nós já tivemos 2 delações premiadas, nenhuma suficiente, ou seja, o material que o ministro, a Polícia Federal, enfim, que é o material que eles já têm, são maiores, digamos assim, em peso, importância, em provas, do que as delações premiadas do Daniel Vorcaro, que significa que ele não entregou outros nomes, outros peixões da nossa República.
Exatamente, Geise. Tudo indica que ele está fazendo uma delação seletiva. Ele escolhe quem ele quer denunciar e encobre quem ele quer encobrir, né? O que é um absurdo. Ou ele fala tudo que ele sabe, ou que ele fique na papudinha por muitos anos, né? O Vorcaro, ele precisa entender o seguinte, a cada semana que passa, a eventual delação dele fica menos relevante. Porque a Polícia Federal vai aprofundando as investigações, vai conseguindo extrair as mensagens dos 200 celulares que apreenderam dele lá, e cada vez que descobre um fato novo, aquilo que é novo já não precisa mais ser contado pelo Vorcaro. Então, cada semana que passa, o Vorcaro vai ficando menos relevante, menos relevante, menos relevante. Então, eu não entendi até agora essa estratégia do Vorcaro. Ele já trocou de advogados também 200 vezes. Daqui a pouco ele não vai ter nenhum advogado querendo defendê-lo, porque também esses advogados estão fazendo papel de palhaço, porque afinal de contas, o Vorcaro quer fazer uma delação ou não quer? Ele precisa se decidir, né? Agora, se ele tem medo de colocar alguns nomes sobre a mesa, bom, aí é um problema dele. Porque, afinal de contas, o que a gente cobra do Vorcaro? Uma delação completa. A gente sabe que ele comprou acesso ao poder em Brasília em todos os lados. Na esquerda, no centro, na direita, no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal. Então, ele que conte tudo sobre todos os órgãos envolvidos. E não fique selecionando. Ah, esse eu quero falar, esse eu não quero. E principalmente, Vorcaro, sobre os envolvidos no Supremo Tribunal Federal. Você tem muito a falar sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito. Sobre Resort Itaiaiá, sobre contratos de 129 milhões e assim por diante. Vorcaro, ou você fala ou você fica mofando na papudinha. Bellucci, eu quero te ouvir também sobre esse tema. O Luiz Arthur Nogueira falou aqui sobre os advogados, né, que ele trocou de equipe, né, de equipe de defesa. Vale ressaltar que agora há uma pesquisa, digamos assim, uma pesquisa de campo interesse na defesa do Mauro Cid. Tendo em vista o que foi feito aí das delações, né, porque são várias versões de uma mesma história, das delações, dessa delação premiada do Mauro Cid, dá a entender que também o Daniel Vorcaro não está levando com tanta seriedade assim. Pois é, tudo indica que ele não está levando com tanta seriedade, fica fazendo essa troca, né, de cela, de presídio, enfim, supostamente para negociar a delação, e todos esperamos a delação porque gostaríamos de conhecer toda a máquina, né, que foi montada ali por esse banco que atendia os políticos e, de alguma forma, tudo indica juízes. Mas a delação é uma das possibilidades, não é uma obrigação, né? O próprio André Mendonça falou isso, é uma das possibilidades, não é obrigatória, né, que a gente espera por conta da Lava Jato, né, que foram feitas as delações, todo mundo gostaria de conhecer, mas a gente viu o que aconteceu na Lava Jato, deu no que deu, todos soltos, né, dinheiro devolvido para os que tinham confessado, então a Lava Jato é uma grande escola, e tanto que não sai da boca do Gilmar Mendes, ele só fala Lava Jato, seja nas entrevistas, né, porque no Brasil o juiz dá entrevista, né, no Brasil tudo pode. Então, os advogados estariam ali, e até se noticiou que os advogados não queriam a delação, que a delação afetasse juízes do Supremo, porque prejudicaria o escritório do próprio advogado. Então, olha a maluquice institucional que a gente está. Os advogados não queriam prejudicar o escritório dele. Aí você tem juízes envolvidos, policiais envolvidos, o tal do sicário que se matou, que a história ficou por isso mesmo. Então, assim, tudo é muito confuso nessa história do Vorcaro. Agora, o que a gente espera é que o André Mendonça tenha, né, temperança, muita calma, né, atue dentro do devido processo legal. Tudo indica que ele está fazendo. Agora, é importante dizer que mesmo que ele esteja fazendo isso, o Poder Judiciário ele é muito criativo, né, na invenção de teses, a depender de quem está no nome da capa do processo. Então, ainda que ele se resguarde, nada impede que invente uma nulidade. Vide o caso recente que nós tivemos da Mariana Ferrer no Supremo Tribunal Federal, que anulou uma absolvição de um sujeito que teve a vida destruída por acusação de estupro. O STF, para abraçar a pauta woke, eu não sei se para ganhar, acreditando que vai ganhar apoio da sociedade, enfim, anulou uma condenação, voltou todo o processo. Então, assim, a depender da capa do processo, o judiciário pode ser bastante criativo. A gente espera que não. E o receio também para a direita, que é essa questão do Vorcaro, de vez em quando vaza alguma coisa, né? Agora vazou isso, agora parece que quem está crescendo muito, ó, para aí que vazou uma coisa tua aqui, ó. Aí cresce outro, para aí que você também está. Então, a depender do que vazar em setembro, ali perto da eleição, pode ser que direcione a eleição para um lado. Acho que esse é o grande receio, porque certamente esse caso vai passar a eleição, vai passar o próximo ano e vai continuar aí na mídia e no judiciário por muito tempo. William, a gente tem então essa transferência aí do Daniel Vorcaro para Papudinha, que aconteceu na semana passada. É importante a gente trazer aqui também que tanto a Casa Alta quanto a Câmara dos Deputados não apontam para uma CPI ou para uma CPMI em relação ao Banco Master.
Geisiane, em relação às delações, eu estou super curioso para saber de tudo. Eu acho que todos os brasileiros devem saber de tudo, porque nós estamos falando do maior escândalo financeiro da história do Brasil. O maior escândalo que envolveu políticos, que envolveu agentes policiais, que envolveu ministros do STF, que envolveu partidos políticos. Eu estou curioso para saber, por exemplo, a questão da consultoria com Michel Temer, né? Os 10 milhões depositados na conta do Michel Temer, né? Que consultoria Michel Temer prestou? De repente de poesias, né? Ele ensinou ali a escrever uns poemas. Talvez. Eu gostaria de saber qual era o nível, né? A relação com Guido Mantega, por exemplo, né? O petista Guido Mantega, que articulou reuniões com Lula. Então, eu também quero saber o que foi falado nessa reunião com Lula. Eu gostaria de saber também sobre a relação com o PT da Bahia, com o Cred Sexta, né? Eu gostaria de saber também por que o BRB se apressou em comprar ativos do Banco Master. Então, tudo isso eu quero saber. Se trata do maior escândalo da história do Brasil, e já pensou assim, né? Se Vorcaro decide falar, delatar, entregar todo mundo, não deixar ninguém de fora, o Brasil acaba. Quem que vai investigar? Não vai ficar ninguém. Pois ainda tem isso. A questão, essa é uma importante questão. Né? A questão é que talvez os investigadores também estejam ali envolvidos. Vale ressaltar a Escada com o Andrei Rodrigues. Ele estava presente também lá em Londres e ele é diretor-geral da Polícia Federal, o que abre margem, então, para se pensar... Segue no cargo. Tranquilamente. Tranquilo, tá no cargo. Tranquilamente. Tranquilo. E o que abre a margem para se pensar em, de repente, dentro da PF ter ou não 2 departamentos, 2 feudos aí, como é que funciona essa Polícia Federal. A gente não entendeu muito bem, já que o diretor-geral da Polícia Federal estava ali com o Vorcaro. O William trouxe essa questão, coronel, do Cred Sexta, que é ali, né, onde foi gestado todo esse escândalo do Banco Master, tem uma relação direta, portanto, com o PT e com o PT da Bahia. E aí eu quero trazer aqui para o nosso debate a questão do Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner, ele está envolvido também, tem a questão ali da casa, mais de 2 milhões de reais em um apartamento, enfim, tem a questão também dessas emendas Master, ele seria um dos senadores para tentar aí essa passabilidade dentro do Senado em relação a essa emenda que favoreceria o Banco Master, mas o que eu quero trazer aqui é que ele foi afastado, certo? Ele não é mais líder do Senado da base governista, agora é a Tereza Leitão, mas o ponto é o seguinte, as arestas estão sendo tratadas de bem ou mal, né? Claro que o Lula não afastou pela questão da corrupção, mas só pensando na própria reeleição que ele vai tentar. O ponto é, essas arestas, esse entorno é tratado. Agora, o problema central continua ali e a gente não vê nenhum tipo de ação efetiva, coronel. Exato. Inclusive, o PT da Bahia também é conhecido como República do Acarajé. Né? Porque, é mesmo? Inclusive, o que acontece? Ela é a coluna dorsal muito importante do PT. Vejamos os nomes atrelados ao PT. Jacques Wagner, Rui Costa, o próprio Sidônio, que é o marqueteiro do partido, né? Então, são muitos nomes importantíssimos atrelados ao PT. E, evidente, o escândalo do Master, ele tem sotaque baiano, porque ele nasceu em 2018 com o Cred Sexta, quando era governador do estado, o Rui Costa, e tomava conta de uma secretaria, o Jacques Wagner, né? E um outro ponto também, que eu acho ninguém está falando, é um cara chamado Daniel Monteiro. Daniel Monteiro é um advogado do Banco Master, ele tinha inclusive uma sala reservada para ele. Ele faz parte do segundo escalão, né, do Master. Porque, em relação à delação premiada do Daniel Vorcaro, do Henrique Vorcaro, que é o pai, do Felipe Cansado Vorcaro, que é o primo, do Fabiano Zetel, que é o cunhado, não vai sair absolutamente nada. Agora, em relação a esse Daniel Monteiro, eu imagino o seguinte, ele faz parte da segunda divisão. Ele não tem proteção nenhuma. Era ele que cuidava das contas secretas, bem como da distribuição da propina. Ele está atrelado aos apartamentos
do Paulo Henrique Costa, que era do BRB, bem como do apartamento do Jacques Wagner. Só que ele não tem cobertura nenhuma. Então, dependendo da voluntariedade, porque segundo a delação premiada, segundo é um instituto que está contido na Lei 12.850 de 2013, há necessidade de voluntariedade, esse Daniel Monteiro pode se sentir melindrado, por quê? Ele verifica que os de cima têm proteção, só que ele pode ser o quê? O fundo do pinico. E o fundo do pinico a gente sabe o que concentra. De volta aqui com Faroeste a Brasileira, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal indicou ao deputado federal Paulinho da Força, que pretende levar a julgamento em agosto as ações que questionam a validade da lei da dosimetria aprovada pelo Congresso. Segundo o parlamentar, relator do projeto na Câmara, Moraes afirmou que não seria possível incluir o caso na pauta antes do recesso do Judiciário, em razão do calendário já definido para as próximas sessões. Belucci, começo por você aqui. A gente tem, então, essa questão da dosimetria, inclusive dentro aí da sua área, dos juristas, dos advogados. Há o debate de que tinha que recorrer à Suprema Corte, né? E há o debate que não precisaria, o PL está lá em vigor, então vamos por outro caminho, porque se bater no Supremo Tribunal, sim, muito provavelmente não passa. Primeiro quero ver o seu posicionamento sobre isso, e a gente tem então esse prazo aí para agosto, PL da dosimetria, o que deixa um pouco mais escancarada a anulação do nosso Congresso, né? Pois é, você vê a naturalidade com que o Paulinho da Força, né, se coloca como menino de recados do Alexandre de Moraes, né? Lamentável. Sobre qualquer aspecto, a normalização, né? A gente, infelizmente, tem que dar notícia ao juiz, que não pode falar sobre os casos, falando sobre projeto de lei, o que ele vai pautar ou não vai pautar, para um deputado, e o deputado vai e fala ainda de peito aberto, né? O Alexandre me falou isso, eu sou próximo do Alexandre, hein, gente? Então, é um absurdo completo. E essa dosimetria, ela virou uma salada jurídica, né? Até difícil dizer sobre ela, porque o certo era a anistia, a gente bem sabe. E a anistia, ela beneficiaria, inclusive, é importante dizer, os próprios juízes do Supremo. Porque ela vai para os dois lados, ela paga os fatos. Então, para os juízes cometerem esse monte de ilegalidades, votaram lá para condenar essas pessoas, também os beneficiaria, ainda que eu tenha a impressão, né, que eles tenham outras ilegalidades para responder futuramente. Então, essa saída da dosimetria, que a oposição acabou abraçando, e era o que tinha para hoje, né, vamos dizer, ela acabou dando mais tempo para o Alexandre de Moraes, para o Supremo, porque eles sabem que seria judicializado, já foi até meio combinado, precisaria refazer os cálculos das penas, até alguns deputados chegaram a falar que as pessoas poderiam sair até o Natal ou até a eleição, já está bem na cara que isso não vai acontecer, né? Elas ainda estão lá e com aquelas restrições absurdas, né, de rede social, não pode dar entrevista, não pode ir na rede social, por quê, né? Sendo que a gente sabe que se essas pessoas fossem anistiadas, elas certamente seriam campeãs de votos agora. Na eleição, certamente, se, por exemplo, tivesse a candidatura da Débora do Batom, ela bateria 1 milhão de votos, não tenho dúvida disso. Então tem até uma estratégia eleitoral aí. É lamentável, né? Mas assim, a gente vê o Alexandre de Moraes lá falando, né? Vai julgar agora, vai tudo para ele. Um projeto de lei que se diz que ele que teria criado, né? Tudo leva a crer que teria sido ele, né? Ele fala, teve uma sessão lá que ele e o Gilmar Mendes trocaram afagos, ele falou, aquela lei que você ajudou a criar, Gilmar Mendes e tal. Aí o Ministério Público, todo mundo ouvindo, nossa, o juiz criou a lei, nossa, que coisa interessante, né? Agora mais uma lei criada por juiz e vai parar na mão dele, ou seja, isso só favorece o Alexandre de Moraes, ele ganha tempo, né? Mas assim, a gente sabe como as instituições estão todas tomadas. O que a gente espera é que essas pessoas saiam, né, do cárcere, não tem mais tantas hoje, mas ainda estão com todas as restrições, né, que tirem as tornozeleiras e que elas sejam futuramente, inclusive, indenizadas pelo Estado brasileiro, assim como teve a Bolsa Ditadura para um monte de gente lá que alegava lutar contra o regime de exceção, né, mas que não necessariamente lutou, né? Muito pelo contrário, muitos cometeram crimes, inclusive, né? E foram anistiados por crimes reais, né? Não, nesse caso aqui, de, no máximo, uma depredação do patrimônio, mas, infelizmente, o que eu vejo é que a dosimetria, ela acabou, de alguma forma, fortalecendo o Alexandre de Moraes, né? E, claro, a oposição nos argumentou, e faz até sentido, que não teria votos, né, para aprovar uma anistia, que não era um tema ali que teria grande popularidade no Congresso, mas a dosimetria teve. E o que a gente lamenta é que certamente tem outras coisas ali em bastidores, né, que foram negociadas, assim como a questão do Messias que a gente falou. Tudo ali tem bastidores, né? Depois aprova um outro projeto ali que a gente acha muito esquisito, mas aí depois vem a notícia que foi na negociação, a dosimetria, Alcolumbre, Messias, então agora tem que aprovar esse.
Pois é, né? E tem também a questão da CPI do Master. Foi levantado também alguns pontos, como tem muita gente envolvida do Congresso inteiro ali, então colocaram como barganha também a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro. Coronel, o Bellucci trouxe aqui um ponto dos presos, da questão política, tem também a questão intelectual, do Felipe Martins, por exemplo, é um dos mais ilustres alunos do Olavo de Carvalho. A gente sabe que o movimento político é feito com intelectualidade, infelizmente ainda há uma forte barreira em relação a isso dentro da direita, mas que faz um movimento político robusto é a intelectualidade. Um dos mais ilustres alunos do Olavo está preso, ou seja, uma das cabeças pensantes dessa parte intelectual está presa e ele não pode nem aparecer em vídeo. Você falou não pode dar entrevista, ele não pode aparecer em vídeo, porque teve aquele caso ali que ele apareceu atrás do vídeo do Sebastião Coelho, inclusive um abraço aqui pro querido Sebastião Coelho, e deu um baita problema. Sim. Tenho certeza que até as eleições a dosimetria será o que? Cozinhada em banho-maria. Não vai sair. Primeiro, há um acordo velado entre o Judiciário e o Executivo Federal, ou seja, o STF e o Governo Federal. Caso a dosimetria fosse aprovada e os presos de 8 de janeiro, parte deles saíssem, seria teoricamente uma vitória da direita. Seria um ponto para a direita. E é lógico que eles não vão permitir que essa situação aconteça. Agora, o que deixa muito triste também é o quê? Os nossos representantes do parlamento brasileiro serem barrados por um juiz que nunca teve voto. E o outro aspecto, além do Senado Federal, que poderia até pedir o impeachment dos ministros do STF, existe um outro órgão, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que serve justamente para fiscalizar os juízes. Vírgula, segundo o STF que decidiu, dizendo, olha, o CNJ não pode nos fiscalizar. É o Brasil que vivemos. William, quero te ouvir a respeito do PL da dosimetria. O triste de tudo isso, Geisiane, é porque o Alexandre de Moraes ele se torna o protagonista de tudo isso, né? Ele sempre quis ser o protagonista, né? Como a gente sabe, já foi repetido várias vezes, ele é a vítima, ele é aquele que acusa, é o que julga, e agora ele tem tudo isso sob controle. Enquanto isso se atrasa, enquanto se prolonga, enquanto vem decisões daqui, decisões de lá e acolá, presos políticos, pessoas inocentes estão sofrendo dentro da prisão, outros estão em outro país, fugindo, né, de uma, não da justiça, mas da injustiça. Nós acompanhamos esses casos, estamos acompanhando, sempre acompanhamos os casos dos envolvidos no 8 de janeiro. Pessoas que não estavam dentro ali do Congresso, pessoas que estavam fugindo de todo aquele alvoroço, estavam indo em direção à rodoviária, essas pessoas foram presas, alguns se envolveram no tumulto e foram arrastados para dentro, também foram presos, pessoas que não quebraram nada. Então, eu acho que teria que, sim, ver caso a caso. A pessoa que foi lá e que depredou, que quebrou, ela tem que responder sim, né? Ela tem que responder, mas de acordo à lei. Não como quisesse dar um golpe, né? Um golpe sem armas, um golpe sem tanques. E eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele aproveita, né, da dosimetria, de todo esse assunto em volta dos presos do 8 de janeiro também, para continuar sendo o protagonista do judiciário brasileiro. E isso é muito triste. Luiz Arthur Nogueira, um minutinho aqui para a gente, PL da dosimetria. Olha, Geise, o Alexandre de Moraes, que é um ministro que adora tomar decisões em 24 horas, 24 horas a defesa tem que fazer isso, faz aquilo, literalmente sentou em cima desse projeto, não está nem aí para quem está preso, está desdenhando, né? Empurrando com a barriga, como foi dito aqui pelo Bellucci. Ele, em tese, teria participado da elaboração do projeto, então por que está postergando isso? É uma total falta de respeito com quem está preso. Aliás, prisões ilegais, a gente já falou aqui diversas vezes, nada foi respeitado, então não me surpreende isso vindo do Alexandre de Moraes. E cá entre nós, Geise, se os presos do 8 de janeiro estão dependendo de Paulinho da Força, estão lascados.
Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.